Nem tudo que você consegue mostrar, o outro consegue enxergar. Nem tudo o que o outro consegue mostrar, você consegue enxergar. Bom dia, memorável. E aí? Seu exame de vista está em ordem? Atualizado? Semana passada eu tive que refazer o meu grau de óculos, após infelizmente ter quebrado aí o antigo. Até comentei, né, com algum de vocês aí em um dos nossos últimos encontros. E pensando nisso, eu resolvi trazer aqui uma construção de um áudio sobre mostrar e enxergar. Se você já fez ou faz exames de vista aí, você sabe que ali, enquanto você está fazendo o exame, a doutora ali, o doutor, ele coloca uma letrinha, né? Lá na frente, tampa um olho, abre e aí começa a movimentar ali, né? Pra ir vendo o quanto você enxerga aquelas letrinhas. Aí ele vai diminuindo, vai aumentando. E aí, muitas vezes, nós não conseguimos enxergar. Porque muitas vezes nós precisamos de uma lente. Se você estiver com a visão boa, aquelas letrinhas vão ser fáceis de ser enxergadas, né? Porém, se a sua visão não estiver tão boa, vai precisar de uma lente diferente. Percebe? E muitas vezes quando a gente está ali fazendo o exame, muitas das letrinhas ficam embaçadas, é até estranho. Mas enfim, por que eu estou falando sobre isso? Porque muitas vezes, trazendo aqui pro lado emocional, muitas vezes o que parece óbvio para o outro não é tão óbvio assim para você. E vice-versa, o que parece óbvio para você talvez não seja tão óbvio assim para o outro. Porque tudo vai depender muito do grau da nossa visão. Por isso eu gostaria que você respirasse fundo e escutasse com muita atenção o áudio de hoje. Porque talvez esse seja um daqueles áudios que não é apenas para ouvir por ouvir, mas talvez seja sentir. Ouvir para sentir. Por exemplo, vamos usar um exemplo aqui. Imagine que alguém está se afogando. Imagine, você vê alguém se afogando lá, literalmente. Conseguiu imaginar essa cena? A pessoa tá ali, desesperada, se debatendo, puxando o ar com dificuldade, sem chão, sem saber o que fazer. E aí? O que você faz? Esse é o momento perfeito para você ensinar essa pessoa a nadar, né? É óbvio que você vai ensinar ela a nadar ali, não é? Claro que não. Será que esse é o momento de querer ensinar essa pessoa que está se afogando a nadar? Você acha mesmo que esse é o momento? O momento em que ela está se afogando, o momento que ela está se debatendo, o momento que ela está tentando sobreviver? Ei, quando alguém está se afogando, não é hora de dar aula. É hora de dar socorro, de prestar o socorro. E por que eu tô trazendo essa reflexão aqui pra gente? Porque por aí tem muita gente afundando. E talvez tenha pessoas se afundando aí do seu lado, do nosso lado, emocionalmente, silenciosamente. E talvez alguns de nós, com as melhores das intenções, muitas vezes queremos ficar jogando conselho, dando lição de moral, tentando ensinar o outro a nadar, enquanto o outro talvez só esteja precisando de uma mão, de um apoio. Esse áudio é um convite para você renovar sua maneira de olhar para a dor do outro e principalmente para sua forma de responder à dor do outro. Tem gente que não quer escutar frases prontas. Tem gente que nem precisa disso. Tem gente que não tá pronto para ficar escutando, vai passar. Fica tranquilo, vai passar.
Ou, ei, você precisa ser forte. Tem gente que só precisa de presença, de acolhimento, de alguém que esteja ali para olhar nos olhos, dizer, ei, tô aqui, viu? Tô aqui com você. E se você quiser e me permitir, daqui eu não saio. Daqui ninguém me tira. Tô aqui quando você precisar. Tô aqui. Ah, se precisar, você me liga. Ah, se precisar, você me manda uma mensagem. Não. Tô aqui já. Entende? Percebe a diferença? Tamo junto. Nós precisamos entender e termos em mente que a vida emocional, ela não é um curso online. Não, não é um curso online. Nem toda dor precisa de análise. Às vezes, só precisa de silêncio, de empatia, de escuta ativa. E olha, ó, empatia de verdade, olhe bem. Empatia de verdade não é apenas se colocar no lugar do outro. Não é apenas se colocar no lugar do outro. Empatia de verdade é também fazer algo pela dor do outro. Tem muita gente que fica, ai, tadinha, coitadinho, né? Ai, poxa, ai, nossa, coitada. É tão boa, é tão bom. Mas não faz nada. Nem sequer empresta os seus lindos ouvidos para escutar e acolher. Ter empatia também é se permitir parar o seu mundo, nem que seja por alguns minutos, para sustentar o mundo do outro, que talvez esteja prestes a desmoronar, se é que já não desmoronou. E aí, você já fez algo semelhante? Já fez algo assim pelo outro? Por outro? Se sim, com certeza você sentiu uma grande felicidade. Porque como a Bíblia diz, há mais felicidade em dar do que receber. E mesmo que o outro talvez não fale, ou não tenha falado, ou não tenha agradecido, no fundo ele sabe que você fez uma diferença na vida dele ou dela. E se alguém por acaso já fez isso por você, pra você também, pense aí. Tente se lembrar como você se sentiu. Foi bom, não foi? Você já demonstrou sua gratidão pelo que essa pessoa fez por você? Ela sabe que ela fez uma diferença na sua vida? É sempre bom nós fazermos essa análise, porque às vezes a gente espera tanto do outro, mas muitas vezes nós mesmos não fazemos o que esperamos de outros. Às vezes nós temos a oportunidade de fazer algo por alguém e não fazemos, mas esperamos que o outro faça isso que talvez nós poderíamos estar fazendo ou ter feito por outros. Porque, como eu disse, ter empatia também é se permitir parar o seu mundo por alguns minutos para sustentar o mundo do outro que talvez esteja prestes a desmoronar. É quando você vê alguém em queda livre e ao invés de gritar lá em cima, ei, abraça, você se joga junto, você pega, você cai junto, você tá ali, lado a lado. Quer um exemplo? Um exemplo do maior homem que já esteve aqui na Terra? Jesus Cristo. Ele é o exemplo, o maior exemplo de empatia. Um pouco antes de morrer, ele pensou nos seus discípulos, na sua mãe, nas pessoas que ficariam para trás, um pouco antes de dar a sua vida por você, por mim, por nós. Ele ficou preocupado ali com a sua mãe, pediu para que João cuidasse dela, ficou preocupado com os discípulos, deu algumas orientações em um momento em que ele estava com profunda dor.
em um momento crucial da sua vida. E aí, o que nós estamos fazendo por outros? Por que eu dei esse exemplo? Porque muitas vezes a gente vai ajudar, vai apoiar o outro sem estarmos nos melhores dias. Às vezes estamos até mesmo tristes, muito tristes ou mal, mas vamos lá e fazemos algo pelo outro. E aí a gente vê que muitas coisas mudam, porque tudo muda quando alguma coisa muda. Uau! E se você é esse tipo de pessoa, se você faz isso por outro, que orgulho de você. Que bom ter você aqui com a gente. Que bom que você está aí do outro lado me escutando no dia de hoje. Parabéns e muito obrigado por estar aqui. Então tenha em mente, tenha aí na sua mente que muitas vezes você não precisa fazer tantas coisas assim. Se bem que o pouco talvez seja muito, talvez o pouco que você faça por outro talvez seja muita coisa para o outro. Porque vão existir dores que não dá para consertar. Tem dor que só dá para acompanhar. E sabe o que é mais maluco de tudo isso? Muitas vezes esse tipo de presença silenciosa, discreta, quase invisível, é o que salva. É o que pode impedir alguém de afundar de vez. Porque só depois, olhe bem, só depois, só quando o susto passa, quando a pessoa já respirou, quando ela pisou no chão de novo, aí sim, talvez seja o momento, a hora de ensinar ela a nadar. Se é que existe a necessidade de ensinar. Tem gente que não quer aprender a nadar e tá tudo bem. Tá tudo certo. Talvez seja um momento apenas de dizer, cuidado, esse lugar é fundo. Cuidado da próxima vez. Percebe a diferença? Tem gente que não adianta, não quer aprender a nadar. E tá tudo bem, tá tudo certo. Talvez seja apenas um momento de ter uma conversa, um diálogo. Mas tudo tem um momento certo. Agora, enquanto ela se debate, apenas segure a mão dela. Com cuidado, com cautela, para você não se afogar junto também. Seja sábio, seja prudente. Nós sabemos que quando uma pessoa está se afogando, ela pode facilmente levar a outra pessoa junto. Por isso precisamos ter cuidado e cautela, até mesmo quando vamos ajudar outro, até mesmo quando vamos apoiar outros. Então, nesse momento, só segura a mão dela. Simples assim. E difícil assim também. Pode ser que talvez você nem saiba, mas tem gente que lembra do seu braço até hoje. Tem gente aí que segurou a barra porque você ficou do lado. Talvez calado, calada, mas estava ali. Tem gente que talvez não tenha afundado porque você esteve lá ao lado dela. Como eu já disse, talvez essa pessoa nem fale, nem agradeça, mas no fundo ela se lembra. E pode ser que você também se lembre de alguém que tenha feito isso por você. Por isso eu vou reforçar mais uma vez. Não se esqueça que nem tudo o que você consegue mostrar o outro vai conseguir enxergar. O outro vai conseguir enxergar. Mesmo depois que ela já estejam salvo em terra firme. Talvez eles não vão enxergar o que você está querendo mostrar. Lembra aí do exame de vista. Nem todo mundo tem a mesma lente, nem todo mundo vê o que você vê, nem todo mundo consegue enxergar como você enxerga. Porque quando o ouvido está pronto, a mensagem chega, né? Às vezes o ouvido não está pronto. Quando os olhos estão prontos, nós conseguimos ver.
E às vezes os olhos não estão prontos. E tá tudo bem. Por isso mesmo que a presença, talvez seja até mais importante do que explicação, do que muitas explicações. Então nesse mês, no mês da renovação, procure renovar também a sua escuta. Renove mais uma vez a sua escuta e quem sabe até mesmo a sua visão. Renove o seu jeito de estar com o outro. Às vezes o que mais transforma não é o que você diz. É o que talvez você decida se calar. É o que talvez você decida se calar para que o outro consiga apenas respirar. Coloque isso em prática hoje. Você consegue? Hoje, só por hoje. Experimente não explicar, não aconselhar, não dar respostas prontas. Só escute alguém. Escute com o corpo, com os olhos, com os ouvidos, com o coração. Fique do lado, fique ao lado, sustente o silêncio. Agora, se o outro pedir, aí sim. Use seu bom critério, seu nível de consciência para aconselhar, com as palavras sempre temperadas com sal. Agora, para fechar, deixa eu te lembrar aqui de uma citação que carrega tudo que a gente falou aqui, que carrega muitas das coisas que a gente falou aqui. Anota aí. As palavras só tocam o que já está pronto para ser tocado. Olha só, que profundo. As palavras só tocam o que já está pronto para ser tocado, mas a presença alcança até o que não tem nome, ou mesmo que o outro nem sequer consegue dar um nome. As palavras só tocam o que já está pronto para ser tocado, mas a presença alcança até mesmo o que não tem nome. E aí eu te pergunto, você tem sido presença? Você tem sido esse porto? Seja agora, seja para alguém. E se for você quem estiver se afogando, fala, grita, pede ajuda, pede apoio. Nem que seja com um gesto. Porque você não precisa passar por tudo isso sozinho, sozinha. Não espere afundar, não espere chegar a um ponto difícil demais para conseguir sair. Grita rápido, enquanto você ainda tem força. Procure estar por inteiro, por inteira, com quem precisa de você. Ninguém aprende a nadar enquanto se afoga. Primeiro a gente salva. Depois, se houver necessidade, aí sim, a gente ensina. Por isso, o meu convite para você hoje é: observe um pouco mais ao seu redor. Observe se tem alguém aí do seu lado afundando e disfarçando. Se tem alguém aí que não precisa da sua resposta, só da sua presença. Talvez você possa estar pensando aí, poxa, mas o áudio é pra mim. Eu queria que esse áudio me ajudasse e eu tenho que ajudar o outro. Lembre-se, há mais felicidade em dar do que receber. Às vezes a gente fica tão concentrado nas nossas dores que esquecemos que existe muita coisa aí pelo mundo. Muitas coisas estão acontecendo nesse momento. E às vezes quando a gente tira um pouquinho o foco da nossa dor, a vida pode se tornar, pode ficar um pouco mais leve. Lembra aí do exemplo de Cristo? O maior exemplo, um exemplo a se copiar, um exemplo a imitar, um exemplo para colocarmos em prática em nossa vida. Um exemplo de um homem que não só teve empatia, mas exerceu a empatia. Por isso, no dia de hoje, exerça a sua empatia. Envie uma mensagem, ligue, vá até alguém que está ou que esteja precisando. Não com pressa de resolver, mas com a disposição para estar, para se estar. Seja a mão, não a teoria. Seja o chão, não o conselho. Seja a presença.
Porque às vezes é tudo isso o que pode salvar uma vida atribulada. Amanhã a gente continua. Hoje você só age. Hoje nós só agimos. Agora sim, vamos pra vida? Bora lá? Criar e colecionar as mais belas memórias para serem lembradas e recordadas no dia de amanhã? Com um coração calmo, com leveza, com escuta e com muita empatia. Beijo grande no seu coração e até o próximo Impulso.